elenco já contratado, hora de começar os trabalhos. Olá, sejam bem-vindos ao canal Entre Palcos Oficial. Antes do vídeo começar, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para saber tudo o que vem de legal por aí. No episódio de hoje, nós vamos acompanhar o primeiro encontro do elenco com a equipe, num workshop promovido pelo nosso diretor, André Breda. Vamos lá? Eu acho que é muito importante toda a equipe ficar alinhada, né, sobre como a gente vai trabalhar. Então, além da gente falar as coisas mais burocráticas e tal, a gente fala um pouco sobre a concepção artística, né? O que a gente pensa, o que a gente espera, qual o caminho. Eu acho que é muito legal quando o ator ele já dá uma pré-estudada em casa, ele já chega semi-pronto, né? Já com algumas ideias e ele pode trazer. Porque, assim, a ideia do espetáculo estava um pouco na minha cabeça, mas eu queria ver como que eles vão ler aquela ideia. Então, eu passei para eles o que eu penso, mas deixando a liberdade deles entenderem como é o espetáculo, como ele foi feito lá fora. Eles começaram fazendo num palco italiano, que nem a gente, depois eles foram para o teatro menor, mas um teatro de arena, que foi onde a gente assistiu. Imersivo, era debaixo de uma igreja, e aí você entrava no Upside Down, literalmente. Era literalmente o porão que eles passam na série, assim, com referências dos anos 80. Esses são os criadores, são os irmãos Duffers, eles que criaram a série. Eles tinham pouca experiência na época, eu vou mostrar um pouco o que eles fizeram antes daqui. A série foi rejeitada por mais de 20 pessoas. Eles levaram para mais de 20 pessoas antes de apresentar. Levaram para Fox, para Sony, para Warner. Todas rejeitaram. Levaram para Netflix e em menos de 24 horas a Netflix falou: queremos, está aprovado, o dinheiro é seu. Foi bem no início da Netflix, né? Foi bem no início da Netflix. O pai deles era muito fã do Stephen King, do Steven Spielberg, e joga muito disso para a cultura deles. E eles nasceram nos anos 80. Então, Stranger Things nada mais é do que a infância deles sendo retratada ali, sem o mundo invertido, né? Aí a gente tem o Steven Spielberg também como uma grande referência para eles. O ET é uma das maiores referências, porque o ET é a história de Eleven com o Mike, é a mesma coisa. É um ser de outro planeta que é perseguido. Ele conversa muito com a série, em vários sentidos, né? Tem uma foto montagem que eu achei na internet, que eu acho que é hilária, que é da Eleven e do ET. Esse workshop serviu também pra gente falar um pouco sobre esse gênero, que não é tão comum assim no Brasil, né? A paródia não é um deboche. A paródia, ela pega a série que a gente ama, e ela dá um zoom ali, ela mostra tudo que tem ali dentro, né? E tem tantas paródias legais no Brasil, sei lá, Cacete Planeta é um exemplo maravilhoso de paródias que aconteciam antigamente, né? Então o workshop serviu pra explicar um pouquinho o que é uma paródia. Porque quando você pesquisa paródia na internet, tem milhões de opções pro que é uma paródia. E eu acho que é muito definido o que é a nossa paródia. A gente tem um produto, né, que é um produto de muito sucesso. Foi a série mais vista de 2022 no mundo, sabe? E a gente tem pessoas que amam esse produto. Então a gente vai satirizar esse produto. É aquela linha tênue que eu falei no começo. A gente não pode zombar essas pessoas, porque são elas que vão nos sustentar, elas que vão comprar. A gente tem que dar um zoom nas coisas que elas não viram. Sabe? Elas não vão ver um monte de coisa que passou ali na série, a gente tem que dar um zoom. Como é que isso aqui... Tipo assim, como é que o menino nos anos 80 pega uma bicicleta num dia chuvoso e sai pra casa dele? Não, as pessoas eram malucas nos anos 80 e deixaram isso acontecer? Eram, mas vamos dar um zoom nisso, vamos zoar isso. Acho que o grande diferencial desse produto, né, do Stranger Things, é que existem fãs de todas as idades, né? Tanto do público infantil quanto do público dos anos 80. Então a gente precisava contar essa história a partir dessa perspectiva. Então a gente montou todas as referências, tanto dos anos 80 americano quanto do brasileiro. Então a gente trouxe isso para eles se ambientarem, saberem para qual caminho seguir e o que a gente ia trazer à vida, né, no espetáculo. Então algumas novelas que fizeram muito sucesso na época e que certamente... Se a gente atingir esse público dos anos 80, vai ser divertido. As revistas da época, como é que elas aconteciam, né? Como é que a gente permitia revistas desse tipo? Se a gente olhar, são revistas que a capa não tem nada escrito que possa ser dito hoje. Tipo assim, nada, absolutamente nada. A gente quer muito que seja os anos 80, mas que seja os anos 80 do Brasil. Então, tem algumas referências brasileiras que a gente traz. Vamos brincar com isso também, né? O que permitia a gente brincar. Fofão! E agora que todo mundo conhece o projeto, a gente tá bem ansioso pra ver ele ganhando vida. Cantando, interpretando, fazendo a primeira leitura. Nossa, a gente tá muito ansioso pra primeira leitura. A gente já recebeu o texto, mas nem a gente leu ainda.